Alguns rios são grandiosos, não apenas porque são artérias vitais de comunicação para a agricultura e a economia de um país ou região, mas também porque, ao longo da história, desempenharam um papel significativo no desenvolvimento de ideias e civilizações. Mítico, sagrado, como o Ganges, o Indo e o Yangtze, o Mekong é um dos rios mais longos da Ásia. Com sua nascente no alto dos Himalaias, o Mekong percorre vários milhares de quilômetros pela Ásia Central, antes de chegar ao Laos, onde sempre desempenhou um papel central na história do país. Ao longo dos séculos, diversas civilizações diferentes se sucederam às margens do Mekong. A primeira de todas foi a chamada Civilização das Pedras Erguidas, uma cultura de grandes megálitos, que surgiu rio abaixo, nos tempos antigos da Era Neolítica. Muito tempo depois, a civilização Mer, que era essencialmente hindu, se espalhou por todo o Vale do Mekong, sendo então seguida pelo budismo, que se enraizou de forma permanente, já que permanece até os dias de hoje. A grande estupa Vinciane, o Tatluan, não é apenas o símbolo do antigo vínculo do país com o budismo, mas também um símbolo da soberania laosiana, uma soberania desafiada por séculos por seus vizinhos birmaneses e siameses, e pela França colonial, que estabeleceu um protetorado sobre o país na virada do século XX. O Laos tornou-se independente em 1955, sendo então envolvido no conflito da Península da Indochina. Em 1975, a monarquia foi abolida e uma república popular foi proclamada. Agora, após muitos anos de isolamento adormecido, a terra de 1 milhão de elefantes, nome dado pelo primeiro soberano no século XIII, voltou a se abrir para os viajantes curiosos. Um país pacífico, banhado pelo eterno Mekong como nos tempos antigos. Se voltarmos ao início da história laosiana, o Mekong era visto, antes de tudo, como uma fonte de vida. Foi assim que os muitos grupos étnicos diferentes vieram de quase todas as partes do país para viver ao longo do Mekong. Todas as populações laosianas, até mesmo aquelas que vivem na outra margem do Mekong, na Tailândia, consideram esse rio como uma artéria do próprio corpo. A primeira parada da nossa expedição de descoberta pelo Mekong, o sul do Laos e Paxe, capital da província de Champasak. Com exceção do vizinho Planalto de Bolavin, famoso por seu café, toda a atividade agrícola da região ao redor de Paxe depende completamente do Mekong. Aqui está o mercado de Paxe, situado à beira do rio. É o ponto de encontro da região. Um balé incessante de agricultores, pescadores e visitantes de todos os tipos desembarca de uma frota de pequenas embarcações. Os produtos expostos nas bancas do mercado refletem o aspecto artesanal da produção agrícola, mas a verdadeira surpresa vem da incrível variedade de peixes, um verdadeiro tesouro retirado das águas barrentas do Mekong.
Senhora, eu estou. Karaokê e CDs de música local começaram a aparecer no mercado, precursores de um certo modernismo asiático feito na Tailândia. No centro do mercado, você encontra restaurantes populares. Eles servem, entre outros pratos, pho, sopa vietnamita de legumes, frango e macarrão de arroz. É verdade que a maioria dos habitantes de Bac Sei, fundada pelos franceses em 1905, origem chinesa ou vietnamita. Deixamos Bac Sei e seguimos para o sul no Wat Phu, único barco cabines. Esta antiga barcaça, usada para transporte de carga, foi transformada com bom gosto em um elegante e luxuoso deck de observação flutuante. Quando comecei a navegar, tinha uma certa pessoa comigo, um veterano que conhecia o rio e tinha muita experiência. Foi ele quem me ensinou todos os rudimentos da navegação. Ele me ensinou todas as técnicas, como navegar de acordo com a direção e a velocidade da correnteza e a profundidade da água. Foi ele quem me ensinou tudo. É graças a ele que consegui exercer essa profissão. O problema é quando a correnteza está muito forte, aí tem que ser dois de nós para tomar uma decisão, escolher o caminho a seguir para conseguir passar. Realmente, precisamos ser dois. Infelizmente, estamos indo para a região de Champasak, onde encontraremos um dos principais sítios arqueológicos do Laos, o Wat Pho, o templo da montanha que dá nome ao nosso barco. Entre março e junho, no início das monções, o nível da água do Mekong está mais baixo e a navegação é complicada. Os barcos precisam zigue-zaguear pelo rio, procurando os canais entre os bancos de areia. Os marcadores de canal colocados pelos franceses são então de grande ajuda. O aspecto sagrado do rio é onipresente, mas no sítio hindu Khmer de Vatu, ele ganha um caráter especial. Uma nascente ao pé de um dos penhascos, sem dúvida, levou os antigos reis da região, lá pelo século V a.C., a erguerem um santuário. Alguns séculos depois, quando Wat Pho foi assimilado a um vasto território Khmer, o local foi ligado aos famosos templos de Angkor, a algumas centenas de quilômetros a sudoeste. O complexo religioso visível hoje data do século XI. Dois edifícios retangulares com seus frontões ricamente esculpidos se enfrentam em uma vasta esplanada.
No final do terraço, um caminho que antes era coberto leva ao primeiro lance de escadas. Onde estamos? Aqui estamos entrando na segunda parte do templo Wat Fu de Champazak. Agora vamos subir as escadas. Elas foram esculpidas em 2 tipos diferentes de pedra. Tipos na construção do templo. Um desses tipos de pedra foi encontrado no Mekong, enquanto o outro vem de pedreiras na região de Champazak. Qual é o comprimento desta escada? Cerca de 10 metros. E onde estamos agora? Agora estamos na segunda seção. Esta segunda parte do templo Wat Fu de Champazak é protegida pelo guardião da entrada. Você pode reconhecê-lo por suas características distintivas. Um porrete, simbolizando a força. Sua mão esquerda sobre o coração, um sinal de respeito por todos os peregrinos que vêm aqui. Segundo a tradição local, essa estátua é uma representação de Kamata, o lendário rei que dizem ter construído Vatu. Ela guarda a segunda escadaria, que leva até o santuário e a nascente sagrada. A água sagrada tem sua origem no topo. Depois, ela passa pelo Munda Parabata e desce até a base. Essa nascente sempre foi considerada sagrada. Desde o início dos tempos até os dias de hoje, as pessoas sempre vieram ao Wat Fu de Champazak. Elas pegam algumas gotas dessa água sagrada na mão e derramam sobre a cabeça. Com esse gesto, expressam o desejo de uma vida longa e saudável. Esse riacho, que vem da montanha, vai desaguar no Mekong, para que os habitantes da região possam receber todas as bênçãos da união da nascente sagrada do Wat Fu com o Mekong. A nascente sagrada costumava brotar de dentro da própria câmara de arenito apostilar, facilmente acessível por suas 3 portas. O santuário, que antes era dedicado às divindades hindus Khmer, foi posteriormente transformado em um templo budista. Na luz suave do entardecer, retomamos a viagem pelo Mekong. O nível da água do Mekong está muito baixo para o Wat Fu seguir. Então, na manhã seguinte, continuamos nossa viagem a Sipandum, o arquipélago das 4.000 ilhas, em um barco menor.
os marcadores de canal do rio ficam mais expostos e, uma vez que as margens enriquecidas pelo lodo depositado pelo Mekong secam e viram hortas milagrosas. A queda no nível da água não é uma bênção para os agricultores. Boa notícia para os rebanhos de zebus, que acomodam-se nos bancos de lama recém-expostos. Mochileiros, não há mais pontes sobre o Mekong. Embarcações improváveis transportam veículos de um lado para o outro. Caminhões do Vietnã. Estamos penetrando mais fundo no arquipélago de Sipandon. Aproximando-nos da fronteira com Camboja, 13 quilômetros de corredeiras bloqueiam o rio, tornando-o inavegável. É aqui que o Mekong nos oferece um dos panoramas mais bonitos do Laos, as cataratas de Komparapen. Durante séculos, as cataratas de Komparapen, barreira natural intransponível, marcaram o fim da linha para os barcos que navegavam rio acima e abaixo no Mekong. Como esse obstáculo bloqueava o transporte de cargas entre Saigon e Vientiane, os franceses empreenderam para contorná-lo. Na pequena vila de Banacastle, embarcamos em uma nova piroga motorizada, ainda menor do que a anterior. Enquanto avançamos a um labirinto de ilhas cobertas por vegetação exuberante, nos aproximamos da ilha de Dong Khon, onde os franceses realizaram um incrível projeto.
contornar as cataratas, os franceses construíram em 1920 uma ferrovia de 14 quilômetros, conectando as ilhas de Doncon e Dundee. Os barcos que vinham do sul, do Camboja e do Vietnã, descarregavam suas cargas na ponta sul da ilha de Doncon. Em seguida, a carga era transportada por trem até a extremidade norte da ilha de Dondete, onde era novamente embarcada em outros barcos que subiam o Mekong em direção a Vientiane e Siam. Quase nada restou daquela ferrovia, a única no Laos, apenas alguns pedaços de sucata e as memórias de um velho que é o último testemunho vivo daquela incrível empreitada. No começo, eu vim para cá para lavar roupa, a roupa dos franceses. Eu estava ganhando bem, mas quando percebi que o meu salário não era realmente suficiente para viver, eu arrumei um trabalho em um barco. Trabalhei na casa de máquinas, lá embaixo no porão. Lá eu ganhava mais de 15 piastras. Fiquei naquele mesmo barco por um período de tempo consideravelmente longo, por mais de 10 anos. Depois desses 10 anos completos de serviço, fui finalmente promovido. Passei a ser responsável pela manutenção dos motores. E um dia antes dos franceses deixarem o país, fui transferido para a ferrovia. Trabalhei lá por alguns anos, nos últimos 4 anos em que a ferrovia esteve em funcionamento. Essa locomotiva, eu realmente não sei de onde ela veio. Talvez da França, talvez de outro país, não faço ideia. Ela veio de Saigon. Eles trouxeram de Saigon em um navio. Levou 2 ou 3 noites para ela chegar aqui. Depois descarregaram ela em Bangkok. Não foi fácil. Era pesada. Nós a descarregamos do barco. Ah, e sim. As placas de ferro são realmente muito grossas e substanciais, apresentando uma notável robustez. É assim que é o motor. Está tudo aí. É tudo feito de metal, resistente e durável. Os franceses eram bem cruéis. Eles batiam nos carregadores neste trem. Realmente não era fácil para os laosianos. Eles nunca tinham visto um trem antes. Nós trouxemos ele para cá peça por peça. Montamos tudo parafuso por parafuso. Pouco antes dos franceses irem embora, antes de devolverem o país aos laosianos, para que eles mesmos administrassem, eles reuniram todos que tinham trabalhado para eles. De acordo com a nossa antiguidade, eles nos colocaram em fila. Nesta aldeia, éramos só 4 ou 5 de nós. Ficamos enfileirados e eles colaram isso na gente. Depois tiraram nossa foto. Por direito, tínhamos direito a uma aposentadoria, mas, poxa, eu não recebi nada. Todo aquele esforço e trabalho duro que a gente dedicou para isso.
No norte do Laos, a 800 quilômetros da fronteira com o Camboja, descobrimos outro Mekong. Envolto pela névoa da manhã, o cenário lembra a paisagem de uma gravura chinesa. Os barcos deslizam delicadamente pela superfície, com medo de assustar seus reflexos, e o pescador que lança sua rede atinge a perfeição de um gesto realizado. Estamos no Mekong, perto de Luang Prabang, a capital do antigo Laos. É o momento em que os monges deixam o mosteiro para realizar sua busca ritual pelas ruas da cidade. Não se espera agradecimento algum daqueles que pedem comida. Na verdade, é o contrário. É o fiel quem agradece ao monge por aceitar a esmola, pois assim pode acumular mérito que aliviará seu sofrimento e o aproximará um pouco mais do Nirvana. Algum tempo antes de se tornar adulto, todo homem deixa sua família, raspa a cabeça, veste a túnica açafrão e, renunciando aos bens terrenos, dedica-se ao mosteiro por um período de 3 semanas a 6 meses. Enquanto monges saem para pedir esmolas, os mais velhos recebem sustento no mosteiro. Após o meio-dia, os monges se dedicam inteiramente à meditação e à oração. À tarde, eles não consomem alimentos sólidos. Isso explica por que a refeição da manhã, a única e mais importante do dia, é sempre tão farta. Mesmo perdido seu status de capital real para Vientiane em 1540, Luang Prabang continua sendo o coração cultural e religioso do país. Situada em uma península cercada pelo Mekong e seu afluente, o Nankan, Luang Prabang, vemos do Monte Fuji, é uma das cidades mais fascinantes do Sudeste Asiático. Apesar de seu tamanho modesto, Luang Prabang abriga mais de 700 monumentos, maioria de inspiração religiosa. Templos, pagodes e muitos mosteiros. O mais famoso, sem dúvida, é o Wat Sieng Tong.
O Sien, o edifício principal, com sua sobreposição de telhados de madeira e suas muitas variações de inclinação, é simbólico da harmonia e elegância do estilo lausiano. A fachada traseira do edifício é decorada com um mosaico de vidro colorido, representando uma árvore da vida, símbolo da fundação da cidade por 2 eremitas. Entre outros edifícios, o complexo abriga uma capela cuja fachada é decorada com cenas do Ramayana. Ela contém um magnífico carro funerário, com 12 metros de altura, esculpido em madeira e coberto com folhas de ouro. Ele tem a forma de um Nagã de 7 cabeças, símbolo do poder real. Nos últimos anos, o turismo começou a chegar a Luang Prabha. Lojas de souvenirs tomaram o lugar das antigas barracas de mercado, e a comunidade monta em seu próprio mercado permanente onde oferece seus bordados tradicionais. Apesar dessa abertura para o mundo exterior, Luang Prabha e o Mekong parecem abençoados com uma aura eterna. Nos jardins deste antigo alojamento real, onde a perfeição das formas se mistura suavemente com a música harmoniosa, a vida parece tranquila e o tempo, parado. Agora, nos últimos raios do sol poente, os habitantes de Luang Prabha se reúnem às margens do Mekong e do Nangkan. São momentos que confirmam seu dom inato de aproveitar a vida da forma mais simples. Na manhã seguinte, embarcamos em um longo barco fluvial, o Luangse.
Deixamos Luang Prabang e continuamos nossa viagem pelo Mekong em direção ao norte. Enquanto avançamos na névoa, 25 quilômetros rio acima, na vila de Bampaku, há mulheres à beira d'água com equipamentos estranhos. Elas contam a história de que, certa vez, uma jovem mulher procurava por seu marido desaparecido. Ao chegar ao rio, o Mekong, ela encontrou um homem e uma mulher garimpando ouro. Ela se aproximou deles e pediu ajuda para encontrar seu marido. Ajude-me, por favor. Quero atravessar o rio. Ele voltou para sua aldeia natal do outro lado do rio. Quero encontrar meu marido, que voltou para sua aldeia natal. Não, não vou te ajudar, retrucou a mulher. Diante de tamanha maldade, a jovem decidiu lançar uma maldição sobre eles. Condeno vocês a procurar ouro até o fim dos tempos. E, segundo a lenda, é por isso que até hoje as mulheres laosianas continuam a garimpar ouro no Mekong. Garimpar ouro é uma tradição que nos foi transmitida pelos nossos antepassados. Se temos um tempo livre depois do trabalho do dia na aldeia, descemos até o rio para garimpar ouro. É uma forma de ganhar um dinheirinho. Garimpar ouro, pescar, cultivar a terra, é como se nada tivesse mudado nos costumes e no ritmo de vida desta aldeia que gira em torno do templo budista. Eles continuam até hoje a produzir o lau lau, o tradicional vinho de arroz, do jeito antigo. A tecelagem e a venda de artesanato, essas pistas apontam para a existência de uma indústria do turismo que surge em Bambaku graças à proximidade de Luang Prabang e as famosas grutas na margem oposta do Mekong. Com o passar do tempo, essas grutas escavadas na face do penhasco tornaram-se locais sagrados em homenagem ao rei Setthathirathke. Segundo a lenda,
as descobriu enquanto caçava. Ao longo dos séculos, os fiéis encheram as grutas com um número impressionante de estátuas de Buda. Mesmo que as estátuas mais antigas tenham sido roubadas por invasores ou piratas do rio, ainda há tantas que é preciso deixar os olhos se acostumarem com a penumbra para conseguir enxergá-las todas. Nos últimos anos, a tranquilidade do rio foi rompida pelo barulho das lanchas rápidas que fazem o trajeto entre Luang Prabang e a fronteira com a Tailândia a mais de 70 km por hora. Essas embarcações cortam a paisagem em velocidade tão grande que pareçam miragens para os grupos que vivem às margens do Mekong há séculos, com um ritmo plácido. Há alguns anos, com o incentivo do governo, a comunidade Mon, que tradicionalmente vivia nas terras altas, tem descido para se estabelecer às margens do Mekong. Aos poucos, eles foram abandonando suas moradias tradicionais feitas de madeira e barro para adotar as casas laosianas sobre palafitas, por causa das enchentes do rio. Fora essa adaptação prática, os Mon preservaram seus costumes e crenças ancestrais. No nosso povo, os Mon, nossos ancestrais nos ensinaram há muito tempo que devemos ter muito cuidado com o modo e o lugar onde construímos nossas casas. Se você não escolher bem o terreno, corre o risco de ser amaldiçoado. Então você encontra um lugar que lhe agrada, você cava um buraco e coloca alguns grãos de arroz. Se há 10 membros na família, você coloca 10 grãos de arroz e cobre o buraco com uma tigela. No dia seguinte, você destampa o buraco e, se o arroz sumiu, significa que não é um bom lugar. No começo, de acordo com a tradição que nossos pais e ancestrais nos transmitiram, vivíamos nas montanhas. Mas nas montanhas, éramos ignorantes e não sabíamos ler nem escrever. Não tínhamos clínicas nem escolas. Éramos um povo pobre. Viemos para o vale perto do Mekong porque aqui há barcos e carros. Podemos nos locomover com mais facilidade. Não estamos tão isolados.
Passamos a noite no alojamento tradicional, nova encosta com vista para o rio. Bem cedo no dia seguinte, o Luansey mergulha na neblina da manhã para percorrer o último trecho da nossa viagem. Faça o tempo que fizer, o capitão precisa ficar atento. Além dos obstáculos naturais, ele precisa evitar as lanchas rápidas que sobem e descem o rio e as pirogas que cruzam de um lado para o outro. O rio é bastante estreito nesta região e há muitas corredeiras. Na época de seca, enormes rochas ameaçadoras emergem da água. É nesse momento que a navegação fica complicada e, às vezes, até perigosa. Navegação. A última parada da nossa viagem, a vila de Banconton, habitada pela tribo Tailu. As ocupações tradicionais dos Tailu, tecelagem e agricultura. Suas casas de madeira, erguidas sobre palafitas, diferenciam os Tailu das outras tribos ao longo do Mekong. Como todos os grupos étnicos no Laos, os Tailu adotaram o budismo. No entanto, continuam praticando seus rituais animistas, especialmente o culto aos espíritos. O xamã guarda os segredos passados de geração em geração. Todo o meu poder inteiro vem do livro. Este é o que meu avô e depois meu pai me passaram. Tudo o que sei, aprendi com este livro. Não poderia estar em outro lugar na casa dos ancestrais. Há muito tempo, quando eu era jovem, não havia hospitais aqui, então eu cuidava das pessoas de forma muito simples com a ajuda dos meus livros. Por isso, todo mundo vinha me procurar e foi assim que me chamaram de xamã. Se uma pessoa doente vai ao hospital e depois vê que não melhorou, ela vem me procurar. Eu tento cuidar dela e até curá-la. É meu dever inabalável. Mesmo que eu não possa fazer nada de concreto ou tangível por ela, cumpro meu dever sagrado como xamã, seguindo as antigas tradições. É assim que funciona o processo ritualístico. Eu mastigo cuidadosamente algumas frutas selecionadas, misturadas com água benta purificada. Pronuncio as palavras mágicas e arcaicas que aprendi e memorizei diligentemente nos meus livros ancestrais. E então, com um sopro poderoso e intencional,
Expulsa os maus espíritos que afligem o corpo da pessoa doente, buscando restaurar seu bem-estar. Depois que os espíritos são expulsos, chamo de volta as almas do doente e as prendo com um pedaço de fio de algodão amarrado no pulso, como fazemos na cerimônia tradicional do bazi. Dessa forma, as almas permanecem dentro do corpo e a pessoa melhora. É muito simples, natural